Pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui na live do Capisvet. Hoje com a professora Gisele. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre como tirar maior proveito do laboratório, não só do laboratório da nossa clínica, mas sim dos resultados do laboratório, daquilo que o laboratório pode trazer de auxílio em exame complementar, exame auxiliar. A gente vai falar um pouco disso daí tudo hoje. Então sejam muito bem-vindos e quem tiver pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Gi, para começar, eu queria, por favor, deixar a palavra contigo, pedir para você se apresentar, fique à vontade. Legal. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um bate-papo com a Capisvet. Para a gente é sempre muito legal poder participar. Meu nome é Gisele Conte, eu sou patologista clínica veterinária. Me formei em veterinária aqui em Ribeirão Preto mesmo, no Moura Lacerda. Já tenho aí beirando uns 15 aninhos, e são 15 anos de bancada. Eu sempre brinco que eu consegui manter a minha sanidade mental porque eu trabalhei muito mais no laboratório do que na clínica. Quem está na clínica sabe que é puxado e realmente é um desafio. Eu cliniquei bem no início só e depois já fui para a parte laboratorial. E aí estou na bancada já esse tempo todo também e com o contato com o clínico, né? A patologia clínica sem a clínica não se sustenta e o inverso também não. Esse é uma parte do nosso assunto aí de hoje, porque eu acho que é uma parceria muito grande. A clínica com a patologia clínica, todo mundo tem a ganhar quando a gente consegue essa parceria bacana. Exato. Bom, gente, a Gi, ela já é professora lá do Capisvet, né? Ela já ministrou os cursos de laboratório, desde quando era uma outra proposta do curso, né? Depois esse curso ele se tornou curso de laboratório clínico e práticas laboratoriais também, junto com outras professoras muito queridas, companheiras nossas também aí de trabalho. E o intuito hoje é a gente conversar um pouco justamente sobre isso, né? A gente estava falando, a gente estava comentando agora há pouco da rotina hoje, do dia, né? Da segundona, braba para todo mundo. E eu quero começar falando disso, né, Gi? É, essa indicação que tem, hoje a Gi, ela trabalha direto só dentro do laboratório, né, como ela mesma falou, ela não está na comissão de frente com os tutores aí, mas acaba participando muito. E justamente por a gente já ter esse curso, né, de uma longa data, se você sabe que é uma coisa interessante, porque eu me recordo desde a primeira vez que a gente resolveu fazer o curso, que a gente falou assim, não, vamos fazer o curso porque tem muita gente que liga, né, e fala assim, nossa, mas você que escreveu aqui que essa hemácia, ela tá assim, assim, assado, mas aqui você colocou que tem bastonete a mais, e eu ouvi falar alguma coisa de desvio à esquerda, e as pessoas, elas querem, na verdade, não só o resultado do exame, né, mas muitas vezes elas recorrem ao patologista para um gabarito maior, né? Sendo que muitas vezes, como clínicos, a gente sabe que esse gabarito ele já tem que fazer parte do nosso estudo, né? A gente já tem que tentar ter domínio de algumas coisas, de algumas situações. Claro que não, que os patologistas não vão explicar, não vão discutir o caso, mas para que a gente saiba, inclusive, precisamente de uma forma, inclusive, mais assertiva, o que perguntar, né? Qual é a nossa dúvida mais específica, né, quanto a isso com vocês. E eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa visão que você tem, né? Você que está dentro do laboratório, como que você vê isso hoje? Melhorou, não melhorou? Como que os veterinários, em especial os clínicos, ainda têm qual parte aí da interpretação hoje ainda é o que mais o pessoal tem dificuldade para aprender ou para gravar ou mesmo para estudar, né? Que vira e mexe são perguntas recorrentes aí no laboratório para você. É. Ô Zé, você sabe que essa questão do auxílio que o patologista clínico traz é muito engraçado, assim, porque tem muita gente que, como patologista clínica, se incomoda do clínico perguntar e querer saber e trocar essa ideia. Tem muito patologista clínico que é do microscópio, gosta de ficar ali, fazer os exames. Ó, liberei o laudo, o problema é seu, você que se vire, eu não faço mais parte disso. E eu sou muito da vertente de, não, ó, tamo junto, esse caso também é meu, então, tipo, ó, fiz esse exame, vamos lá, vamos discutir, desde a coisa mais básica até o que você quiser saber de mais detalhe.
O que eu acho legal do clínico que esmiuça mais essa parte da patologia clínica, porque quando a gente está na graduação, o laboratório é muito ame ou deixo, né? Tipo, é 8 ou 80. Tem os que amam e tem os que odeiam e não querem nem saber. E a gente tem que quebrar isso, porque o laboratório está cada vez mais dentro da rotina clínica. Não só fisicamente, que muitas clínicas já têm, né, acesso a colocar, tem uma rotina importante, colocam um laboratório dentro da clínica, mas também nessa questão de conseguir trazer o que o exame diz. Então, eu acho que cada vez mais a gente está quebrando a barreira do eu só quero ver o número do hematócrito e plaqueta e está tudo bem. Eu acho que hoje o clínico tem entendido muito que esses detalhes que a gente vê no microscópio e a gente traduz no laudo para ele, né? O quanto isso traz de importância, assim, o quanto isso pode detalhar uma patologia clínica, pode ajudar ele, eu estava suspeitando de tal coisa, faz sentido isso ou não? Então, por exemplo, um animal que está com picada de cobra, picada de aranha, picada de algum animal peçonhento em emergência. A gente tem algumas alterações morfológicas em hemácia que vai casar com isso ou não. E às vezes a gente ali fazendo o exame, a gente não tem essa informação prévia de que está acontecendo com o animal. Era que você vê aquele monte de alteração morfológica, você consegue trocar uma ideia, faz sentido sim, estava com suspeita disso. É uma lesão renal aguda, vai fazer sentido o que você está vendo. Então, isso se encaixa muito. E o clínico tem entendido cada vez mais isso, e o patologista clínico também, no sentido de, vale a pena relatar. Não vai ser uma coisa de, vou colocar, o clínico não vai saber o que é. Não, pera lá, vamos colocar, vamos pôr observação do quais são as principais alterações que vão causar isso que a gente está vendo. Vamos ligar para o clínico, vamos trocar um WhatsApp. Hoje, com o WhatsApp, a gente está muito próximo sempre, né? Então, não tem muita a desculpa do não acesso. É muito mais fácil a gente conversar com o clínico, trocar essa ideia, trazer esse tipo de informação. E a mesma coisa o contrário. Muitas vezes o clínico está mandando o exame e já te passa uma mensagem, tipo, tô mandando um exame que tá assim, 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 preciso desse resultado rápido, que eu tô com tal dúvida, quero ver se vai ser compatível com o que eu tô vendo na clínica. Então, isso tudo tem agregado muito. E o hemograma ainda, como um exame que é o carro-chefe da rotina laboratorial e rotina clínica, eu acho que ele ainda gera muita dúvida. Eu acho que ele ainda é muito questionado, os detalhes morfológicos, alteração de proteína, que o exame na veterinária, né, o nosso hemograma, ele já inclui a proteína total, que é um índice que, putz, ajuda demais, assim. Então, é coisa que na área humana a gente não tem, para a gente ajuda muito. Desidratação, se está aumentando a produção de globulina. Então, é um detalhezinho que a hora que a gente soma ali naquele conjunto todo do hemograma, ele dá uma puta diferença, assim, já é um passo a mais que a gente tem para conseguir um monte de interpretação. Então, eu sempre vejo com muito bons olhos, assim, essa coisa da relação do clínico com o patologista clínico nesse sentido de instigar mesmo, de ter dúvida, de questionar, de, sabe, querer saber mais. E é isso que precisa, né? Essa relação de bate-papo para a gente conseguir realmente cada vez mais. Às vezes você não olhou algum detalhe, o clínico te questiona, mas tinha algum protozoário? Vamos fazer uma capa leucocitária, que é algo que às vezes a gente não faz na rotina. A sua suspeita é essa? Não, pera lá. Vamos fazer uma capa leucocitária, ver se tem algum parasita, ver se tem alguma coisa. Então, isso tudo vai ajustando de acordo com a suspeita clínica que ele tenha, né? Sim. Uma coisa que você falou, né, sem sombra de dúvidas, essa questão dos exames, e principalmente quando a gente sabe o que a gente está procurando, facilita muito, né? Os exames, eu brinco muito que eles são plaquinhas, né? Falando nessa direção, é nessa direção. O meu doutorado, por exemplo, né? Eu fiz o doutorado voltado para a parte do intensivismo, né? E não tinha como não dava simplesmente para você olhar para o animal, ainda que a gente visse parâmetros, né? Pressão, temperatura interna, que seria a temperatura central, temperatura periférica, delta T e etc. A gente não teve como fugir dos exames. Até porque os exames, naquela época, classificavam os animais em um outro grau de sepse, que era a chamada sepse grave, né, que hoje está só como sepse, mas é porque tinha disfunção justamente orgânica, né? Então, create, LT e tudo isso. E num dos índices, né, você estava falando aí da proteína total, numa das nossas publicações, inclusive de sobrevivência da sepse, um dos fatores que a gente
observou muito claramente, né, é que aqueles, por exemplo, aqueles animais do índice de sobrevivência em 7 dias, em 21 dias, em 30 dias, os animais que diminuíam mais do que 50% a sua proteína total, eles tinham muito menos chance de sobreviver, né? Então, foi um índice muito relevante, né? Você comentou agora da proteína total, que às vezes tem muita gente que já fica doido para ver, por exemplo, leucócito, tem infecção, não tem, já vai procurar se tem anemia, não tem plaqueta, né? Para ver se tem a tal da Ehrlichia, né? E acaba passando batido em alguns outros resultados do exame também, que isso contribui demais, isso pode te falar muito sobre o paciente, né? E aí, Gi, ainda nesse foco da questão do que pedir, né? Hoje a gente tem uma gama de exames muito grande, né? E cada dia mais saem estudos clínicos, saem trabalhos, e cada vez mais dizendo de novos exames que estão sendo feitos aí para auxílio no diagnóstico. Então, a gente vai estudar, por exemplo, uma insuficiência renal, uma doença glomerular. A gente tem fora, né, urinálise e essas coisas para a gente nem entrar, mas eu quero que você conte um pouco hoje como que esses exames estão se interligando, porque eu sinto que teve um tempo na veterinária que as pessoas olhavam os exames muito separados, né? A create deu isso, a ureia deu isso, né? O PC deu isso. E hoje a gente já tem muitos trabalhos correlacionando esses exames. Então, a create correlacionada com a ureia, correlacionada com o PC, correlacionada inclusive com o SDMA, né? Do mesmo modo, se a gente for falar da parte hepática, né? Olha quantos exames a gente vai ter. A gente tem GGT, ALT, fosfatase alcalina, bilirrubina. A gente tem uma série de exames que não dá para a gente analisar isso de uma forma separada. A gente tem que ver um contexto global, porque é como o órgão está funcionando em conjunto com tudo. Ainda que cada exame nos especifique cada parte do funcionamento, mas como esse órgão ele trabalha em conjunto, até para que a gente possa tanto gerar um diagnóstico mais preciso, como um tratamento mais assertivo e saber prognosticar, que é uma coisa que muitos veterinários não conseguem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão dessa conversa dos exames aí, em especial os bioquímicos, né? Sim, ô Zé, você sabe que é um tópico muito legal. Você estava comentando a questão do intensivismo, que você trabalhou com essa área e tudo. Eu até acho que dá para a gente pensar aí que essa questão do intensivismo na veterinária, eu acho que deu essa aproximada do clínico com os exames. Porque antes a gente tinha muito separado, né? Ó, eu faço a parte clínica, vou colher o sangue, isso vai para o laboratório, e dali para frente eu não quero nem saber. Não estou preocupado nem com questão de erro pré-analítico, nem o que eu posso melhorar na minha coleta, nem o quanto isso vai influenciar no meu resultado. E o intensivista que virou meio que um faz tudo, né? Porque ele tinha que se virar ali. Então, hoje a maioria do pessoal de intensivo, eles têm que arriscar um pouco a parte de exame. Saber rodar um hematócrito, saber fazer uma glicemia, que seja ali no aparelhinho, um lactato, sem contar a hemogasometria, que é um exame muito mais do intensivismo do que do laboratório, inclusive a interpretação dele. E aí eu acho que teve que quebrar um pouco essa barreira. E isso eu acho que foi muito positivo, porque eu acho que trouxe essa coisa de dar um chacoalhão no clínico que estava ali meio que isolado, tipo, não faço parte do laboratório, não quero saber muito disso. Tipo, pera lá, procura saber, porque o quanto mais você entender por que esses exames estão sendo pedidos, mais fácil de você interpretar, e aí muito melhor o seu diagnóstico, tratamento, prognóstico e tudo mais, né? Então, eu acho que o intensivismo trouxe isso para a nossa rotina, assim, de uma maneira um pouco mais acessível. Mas isso divagando, porque você comentou e eu falei, olha só, talvez o intensivismo esteja um grande parceiro aí nessa aproximação do laboratório na rotina clínica. E nós, como intensivistas, a gente é meio tarado em exame, viu, Gi? A gente precisa, né, a gente não trabalha com achismo, né? A gente precisa de números, a gente precisa discutir números, né, com os tutores, nós trabalhamos baseado em metas, né? Então, não adianta eu coletar um lactato, né? Eu coleto um lactato porque depois eu preciso limpar esse lactato, e depois eu preciso de outro, depois de tantas horas, depois de mais um, depois de tantas horas, porque eu sei que no final essa soma
é que vai poder me prognosticar e eu vou poder dizer para o meu tutor com mais segurança, olha, as chances de sobrevivência são essas, ele está respondendo, não está respondendo, assim como todos os outros bioquímicos também, né? E é bem legal essa ideia do o quanto isso é intercalado, né? O quanto uma coisa puxa a outra. Você sabe que não é raro, às vezes, o veterinário fazer a solicitação só do hemograma, até por questão de custo, o proprietário não pode. Então, o que ele consegue, com o hemograma eu vou ter que tirar o máximo de informação. E às vezes a gente pegar alterações em hemácia, por exemplo, hemácia em alvo, que são os codócitos, a gente pega isso no hemograma e aí comenta, ó, tem alguma alteração que pode ser hepática ou renal? Você estava suspeitando de alguma coisa assim? Porque tem uma predominância de uma alteração morfológica aqui nas imagens que pode estar indicando isso. Ah, eu estou pensando em rim, sim, mas eu não sei se realmente é. Então, eu comecei com o hemograma para ver se tinha alguma anemia que poderia justificar. E daí, tentando triar um caminho um pouco mais árduo, porque às vezes não consegue realmente muita possibilidade de exames. E a gente já direciona um pouco mais isso. Ah, então vamos rodar uma creatinina? Consegue pelo menos uma creatinina? Vamos tentar? Ah, vamos fazer então a creatina. Aí já dá uma creatina alterada. E aí isso vai caminhando um pouco melhor. A gente consegue, é o que você falou, as definições das plaquinhas realmente é muito legal. Porque é bem isso, ó, o caminho é aqui. Não, pera lá, não vamos para cá não. Vamos para, ao invés de ir para a direita, vamos para a esquerda, que o caminho está indicando que é mais ali. E assim vai. Então eu acho muito legal essa correlação que a gente consegue fazer num geral, desde o hemograma até, né, urinálise e tudo mais. E a questão do bioquímico realmente tem crescido muito. A gente percebe na rotina laboratorial o quanto antes a gente fazia 2, 3 bioquímicos e hoje um único paciente às vezes pede 7, 8, 10. E aí a gente vê dois cenários, né? Aquele veterinário que simplesmente sai assinalando para, tipo, vamos ver se eu acho alguma alteração para me guiar em alguma coisa, e aquele que já, não, estou pensando numa alteração hepática, então vou avaliar toda a parte de bioquímicos hepáticos. E aí saber diferenciar qual que vai me falar a função hepática, qual que vai me falar se tem alguma alteração morfológica nesse fígado. Vou casar isso com um exame de imagem, né, e consegue entender aonde ele está querendo chegar. E aí, realmente, se a gente pensa nas alterações que a gente pode ter, é legal a gente entender os bioquímicos e saber, pera lá, se eu quero algo hepático, o que vai me dar função, o que vai me falar, se é só morfológico. Então, hoje ainda tem um vício da gente pedir, preciso condensar isso, vou fazer a LT para pensar na função hepática. E aí, opa, não é exatamente ele que vai me falar a função. Então, às vezes, você meio que gasta, principalmente clínico que está limitado na questão de acesso financeiro do proprietário, que às vezes tem que, né, tenho que limitar os meus exames. Então, tentar focar o que vai realmente me falar o que eu quero. Então, eu estou pensando em função hepática, pera lá, vamos pedir uma albumina em vez do ALT? Tenho lesão de hepatócito e quero confirmar se eu realmente tenho? Beleza, aí o ALT pode me ajudar, mas funcionalmente falando, o ALT não vai ser a minha melhor opção ali na hora que eu quero ver se esse fígado tem uma funcionalidade ok ou não. Então, esses detalhezinhos são importantes, assim como a bilirrubina, que também pode ajudar nessa questão da função hepática. E às vezes tem gente que, vou fazer a bilirrubina só se tiver icterícia, né? Mas ter icterícia eu já sei que eu tenho alteração. Então, tipo, vamos pegar isso um pouquinho antes, vamos tentar ser, né, precoce nesse diagnóstico e não simplesmente confirmar o que a gente já está vendo. E aí a ureia casa também nessa questão da função, né? Porque aí a gente consegue pegar uma ureia diminuída que também indica que funcionalmente meu fígado não está ok. E às vezes a gente esquece disso. A ureia vai me falar do rim, ureia e creatinina e só. Então, essa coisa mais fechada, devagar a gente está vendo que os clínicos estão abrindo um pouco mais a cabeça. Ainda sinto que tem a galera que, vamos pedir o exame, que o exame vai me falar se tem alguma alteração, para daí eu ter uma suspeita, faz o caminho meio inverso. Mas, no geral, o pessoal tem se cobrado um pouco mais. E a gente tem muito essa abertura do clínico questionar e falar, estou pensando em tal alteração, o que eu posso pedir? O que é legal fazer, sabe? Que é esse auxílio que a patologia clínica traz também, de, então, pera lá, vamos sentar junto e pensar onde você vai marcar esse X aí na requisição de exame, sabe? Tem que ter essa abertura exatamente para sair disso, né? Exame de urina já tem virado muito mais uma rotina do que, estou pensando em cistite ou cristal, né? Cristal e cistite, vou fazer urina. A gente já está buscando isso mais como uma função renal, assim. Então,
Devagar a gente tem caminhado bastante. E a gente tem tido muito clínico novo no mercado, né? Então, como a gente tem tido bastante demanda disso, eu percebo que principalmente o pessoal mais novo, eles têm se preocupado de, pera lá, sair e quero entender mais essa parte de exame. Deixa eu tentar pensar, fazer esse raciocínio linkado da clínica com a patologia clínica para caminhar melhor. Assim, isso eu percebo bastante que o pessoal tem buscado, o que é muito importante, né? Então, até pela procura que a gente vê nos nossos cursos, né, Zé? O pessoal vem com essa sede de, opa, tô sentindo a necessidade, não tá legal, tô muito fechada no básico ali. O que dá para eu fazer? Onde é que eu posso ir? Sabe? O que dá para buscar? Isso eu acho muito massa. Tem hora que assim, a gente conversa, né, com alguns colegas e eu brinco que às vezes parece que as pessoas elas pedem bioquímico como se elas estivessem jogando tarô. Você já percebeu isso? Porque é verdade, porque assim, a pessoa ela acha que já tem um protocolo feito. Então, por exemplo, assim, eu suspeito de uma lesão hepática, né? Fala assim, ele tem fosfatase alcalina, né? E vamos ver o que dá nas cartas, né? Porque as cartas vão responder e vão resolver. E não funciona assim. E principalmente essa questão do protocolo, né? Eu acho que principalmente para essa questão dos exames não existe algo protocolar. Depende de cada situação, cada caso é um caso. Né? Aqui a gente está com algumas pessoas aí que estão nos assistindo e eu faço até um desafio. Por exemplo, quantos de vocês, eu tenho certeza que aí os clínicos, alguma vez na vida já pediu exame para a gente poder avaliar, por exemplo, uma questão hepática. Quantos pediram uma bilirrubina? Quantos sabem que talvez a gente pode dividir essa bilirrubina em três, né? O que é uma bilirrubina direta, indireta, uma bilirrubina total? Cada uma vai passar um resultado, né? Então eu acho que ainda fica, devido a essa questão de, de não estudar tão mais profundamente, né, o que pedir, quando pedir, como pedir, né? Parece Globo Repórter, né? Onde vivem, o que comem, né? Como sobrevivem. Mas é verdade, porque quando a gente não tem essa sequência lógica de diagnóstico, para formar esse diagnóstico, essas plaquinhas que vão nos orientando, a gente segue muito um protocolo que a gente acha que é o que sempre deu certo. Então, pede só fosfatase alcalina ali, tá tudo certo, sem entender o resto, tudo que tem de novo para nos passar. E fora que hoje, a gente já está falando que os próprios exames se conversam, mas inclusive os exames diagnósticos, né, ou complementares se conversam. Quantas vezes, por exemplo, o resultado de um ultrassom me fez pedir algum exame bioquímico? E quantas vezes um bioquímico me fez pedir também um ultrassom? Ou seja, você não pode negligenciar as coisas, né? Tem coisa que é anatômica e que eu preciso olhar para ver o que está acontecendo, e que talvez isso, o ultrassom vai ser um padrão melhor, mas quem me divertiu, né, a plaquinha que levantou lá para me contar isso foi muitas vezes um bioquímico que ficou alterado, um exame diferente, né? Então isso vai vai complementando uma coisa com a outra. Só que isso não adianta, né? Isso daí assim não adianta eu ficar ligando toda para você, Gi, e o que você me conta disso, né? Porque eu tenho certeza que muitas vezes eu falo, olha, só isso não é suficiente, a gente precisa de outros exames. E aí, nesse outros exames, agora eu quero entrar num outro assunto com você, que eu sei que isso é uma dor dos patologistas, porque assim, muitas vezes o clínico ele vai fazer anamnese. E ele faz a anamnese como se ele tivesse acabado de sair da residência ou da faculdade, né? Ausculta, né? Tá todas as bulhas, vai lá, faz a temperatura, ausculta pulmão, né? Alguns vêm até pressão e etc. Mas na hora de coletar exame, é tipo assim, sangue é sangue. Bota o sangue no potinho e manda para Gi, né? Manda lá pro laboratório que tá tudo certo. E aí que eu quero te perguntar, como que tá essa questão do recebimento das coletas, não só de sangue necessariamente, mas urina, fezes, todos os exames que você, os raspados, né? Aquele raspado tipo que é quase um carinho, né? Se sangrar, meu Deus, o que eu fiz com o bicho, né? Então, como que você também hoje, que você lida diretamente com essa rotina, essa questão do recebimento dos exames corretos, né? Ainda está chegando muito raspado não profundo, ainda está chegando muito exame com as hemácias todas estouradas, ou então pede, né, assinala como se fosse bingo lá, todos os quadradinhos do que eu quero de exame e manda
0,4 ml de sangue para poder fazer, né? Como que você está vendo isso hoje? Zé, isso ainda é, acho que a briga eterna, assim, acho que o maior ódio da patologia clínica com a clínica é essa questão das coletas. A gente sempre brinca que na hora que chega a amostra, tem alguns casos que a gente já mentaliza a morte lenta e dolorosa daquele veterinário, porque realmente foi uma sacanagem o que fez, assim. Então, infelizmente, ainda é grande parte de rotina, assim, a gente ainda tem muito problema de não fazer o exame por conta da amostra. Seja ela porque é um volume inadequado, seja porque está com o anticoagulante errado, ou a proporção anticoagulante-volume de sangue errada, ou realmente não sabia que tinha algum detalhe, por exemplo, a gente comentou da bilirrubina. Muitas vezes o clínico nem sabe que quando a gente colhe a amostra para bilirrubina, a gente precisa proteger da luz. Então, às vezes, ele pede aquela bilirrubina, nunca deu alterado, nunca deu alterado, nunca deu alterado, só que não está protegendo da luz. Então, você já vai degradando essa bilirrubina antes de chegar no laboratório. E, às vezes, nem sabe desse detalhe. No geral, quando a gente, né, vai orientar o clínico, a gente já fala, ó, protege da luz, toma cuidado, refrigera. É mais em Ribeirão, que a gente tem um calor muito grande, né? Então tem muita gente que faz domicílio e vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo e vai largando aquilo dentro do carro, aquilo cozinha o sangue. A hora que chega no laboratório, colhi a manhã inteira, vou levar para o laboratório agora, tem um monte de amostra que a gente já perdeu por conta de hemólise, por conta do calor excessivo. E perde mesmo. Aí às vezes tem o inverso, né? Não, eu sei que eu tenho que refrigerar. E refrigera tanto que o negócio até congela e a gente perde do mesmo jeito. Então Então, são vamos detalhes. homogeneizar, né? Vamos homogeneizar o EDTA. Parece que é um Faz pandeiro, um né? shake. É quase um whey. Então tem esses detalhes todos que às vezes o clínico acha que é bobeira, imagina, meia horinha que ficou dentro do carro, imagina que isso vai alterar, sabe? Imagina, 2 gotinhas de DTA para colher 1 ml de sangue. Não vai alterar. Só tem o tubinho de 4 ml, mas pus 1 ml. Não, cara, isso é detalhe, não vai, sabe? E realmente altera, a gente perde muita qualidade do exame por conta de amostras que são ruins. Então, às vezes, até é feito o exame. Não, mas já mandei num tubo de 4 ml e pus 1 ml de sangue e tá tudo certo. Só que às vezes você perdeu ali um detalhe de morfologia de hemácia, de parasita na hemácia, que você não consegue ver, porque as hemácias ficam tudo juntas, viram uma mistureira, viram um negócio que você perde muito a qualidade. Então, ou você vai passar o carão de ter que colher tudo de novo, porque aquilo simplesmente foi inviabilizado, ou você tem um exame que está de acordo com a qualidade do que você fez, né? Então, você fez uma coleta merda, não adianta você achar que seu exame não vai estar merda. Vai, tá. E aí vira um efeito dominó, né? A coleta ruim, o exame ruim, a interpretação do exame ruim, porque você perdeu um monte de qualidade naquilo que você estava vendo. Um diagnóstico ruim, um tratamento ruim, cagou tudo, assim. Então, tipo, você perdeu uma grande detalhe de tudo que você podia ter feito. Se você, desde o início, tivesse, né, organizado tudo e feito tudo certinho, por conta de bobeira. Então, infelizmente, a gente ainda tem. Isso só na parte de sangue, fora o que você comentou. Do raspado, que vem meia dúzia de pelo e não tá nada profundo. De uma suspeita que seria uma demodésica, que é uma sarna mais profunda. E às vezes o clínico nem sabe que já dá para fazer o exame da fita adesiva, que é bem menos invasivo que o raspado, que às vezes vai te dar um resultado muito melhor. Ou uma lesão que era muito úmida, não faz um imprint que a gente consiga corar para ver se tem bactéria, para ver se tem algum outro agente infeccioso. Então, são esses detalhezinhos que, às vezes, na coleta, você perde. Você começou errado ali, você perde. E aí você demora. Às vezes, você pode até conseguir depois, né? Esse raspado não deu nada, a lesão tá assim, assim, assim. Não, então, ó, recoleta, faz de tal forma. Só que aí você já atrasou um diagnóstico, você já teve que voltar naquele paciente para fazer de novo, ou pedir para o paciente voltar até você. Às vezes o tutor não consegue voltar naquela semana, vai voltar só na semana seguinte. Nesse meio tempo, ele conversou com outro veterinário e já troca de veterinário, sabe? Então, você vai perdendo um monte de coisa por bobeira, assim. Então, erro pré-analítico, eu brinco que a gente finge que eles não existem, porque na faculdade ninguém nem fala deles, mas é uma coisa que a gente tem que cansar de falar, porque é a alma do laboratório, assim. Se você deixa tudo ajustado para evitar o máximo, é lógico que pode acontecer, mas quanto mais você tentar evitar,
você saber, né, quais são eles e como que você consegue evitar isso, nossa, você já sai na frente aí, já consegue se adiantar em muita coisa. Então a gente ainda tem muito problema. Mesmo coleta de fezes, às vezes o pessoal manda amostra com muito muco, que a gente não consegue dar informação nenhuma. Aí você atrasa diagnóstico. Exame de urina, que aí coletou do chão. E às vezes o próprio veterinário orienta a colher do chão. Não, pega ali do chão mesmo, que vai dar certo. Tá? Aí vem pouca quantidade, vem a amostra do chão. Aí, mas eu queria ver que tipo de bactéria que é, queria fazer uma cultura. Não, pera lá, essa amostra já não vai dar, isso já, sabe? Então, tudo isso você vai atrasando o seu diagnóstico, consequentemente atrasando o seu tratamento. E hoje o tempo é uma coisa tão valiosa para todo mundo, né? Que quanto mais a gente conseguir, aquele momento que eu estou com aquele animal, com aquele proprietário, pô, vamos já tentar fazer o máximo possível ali da melhor forma, porque, beleza, um problema menos, né? A questão é a gente tentar resolver o problema e não ficar adiando isso. Então, realmente, a parte de erro pré-analítico é um problema sério, é um problema que nossa, eu falo demais disso o tempo todo, porque eu acho que é uma coisa que é pouco falada, a gente finge que eles não existem e todo mundo vai empurrando isso com a barriga, sabe? Passou da hora da gente parar e, não, pera lá, vamos tentar resolver? Vamos tentar eliminar esses erros que a gente tem na rotina e aí conseguir seguir bem melhor. A Michelle até colocou aí no chat, né? Tem gente que acha que é barman com os tubinhos no chão, né? E é bem isso mesmo. Entrando agora também numa outra questão, né? Você faz inúmeros exames, você só trabalha com isso. E óbvio que hoje a gente sabe que a realidade das clínicas, em especial algumas clínicas que são já de médio a grande porte, nós temos hoje vários setores de clínica, né? Nós temos um setor que é só internação, um setor que é só laboratório, um setor que às vezes é só clínica, outros que é só cirurgia. E sem sombra de dúvidas, a parte do laboratório, né, da requisição dos exames, hoje, sem sombra de dúvidas, auxilia demais na lucratividade da clínica também, né? Nós temos clínicas que têm laboratório, temos clínicas que encaminham os exames, mas ainda falta um pouco para alguns veterinários entenderem a importância de se pedir os exames, não só na questão do próprio diagnóstico para um tratamento do animal, mas a importância também para a própria clínica em si, para agregar valor também no seu atendimento, né, no seu ticket médio da clínica. Eu converso bastante com o pessoal que trabalha bastante com a parte de gestão de grandes hospitais, enfim, ainda de médio porte, e a gente vê que um dos grandes métodos até da gente incrementar o ticket médio é colocando alguns exames básicos para os tutores, né, para quando tem um atendimento. E muitas vezes o pessoal critica, mas para que eu vou pedir, né, se eu não preciso, se eu não quero? Porque na verdade não é a torta direita, né? Um animal que às vezes chega em um determinado momento, eu não vou pedir um exame que não tenha nada a ver, mas a gente sabe que tem exames básicos que podem dizer muito, e já, né, trocando aí com o que você disse, que às vezes eles se conversam, esses exames. Então muitas vezes eu não suspeito de algo, né? Não porque eu não soube fazer um diagnóstico, ou porque eu não entendi direito, mas num exame que me vem com resultado alterado, pode me chamar atenção para algo que na minha anamnese ou no meu exame físico eu não percebi, né? E isso também contribui demais para essa questão da lucratividade, né, da clínica também, né? Então, e veterinário ainda tem muito aquela mania de falar assim, eu não vou pedir muita coisa porque eu acho que o tutor é pobre. Todo veterinário acha que o tutor é pobre, né? E aí vai um grande erro, porque já teve muitos tutores, né, que inclusive discutiram com os colegas, mas você nem me ofereceu esse exame, né? Então, dada essa importância porque hoje, ainda mais com o número de processos aumentando aí com os veterinários, a gente sabe que hoje a gente tem uma gama muito grande de diagnóstico na mão. Seja diagnósticos por exames de sangue, por N exames, por exames sorológicos, enfim.
e que, dependendo da situação, né, num julgamento, por exemplo, o próprio juiz pode falar, mas você tinha isso a oferecer, porque isso não foi ofertado, né? Por que você não falou dessa possibilidade desse exame? Se você tivesse um resultado mais precoce com um exame desse, você poderia ter ofertado um tratamento melhor, uma coisa mais assertiva também. Então, desculpa, gente, é o frio. A gente da roça não está muito acostumado com frio. Então, o que acontece? E isso a gente tem que levar muito em consideração também. A questão da gente sempre explicar para o tutor que tem exame para ser feito, que esses exames vão complementar o nosso diagnóstico, podem dirigir o nosso tratamento. Se ele vai fazer ou não, não é problema meu, né? Mas eu avisei que tem exame para isso. E que muitas vezes, para fechar o diagnóstico, eu não vou simplesmente colocar a mão lá no bicho e falar, olha, ele tem tal coisa. Não, eu preciso de algo que me dê essa resposta também. E no caso, muitas vezes são esses exames, né? E aí, entrando um pouquinho nessa área, eu queria falar agora um pouquinho com vocês das clínicas que também, por exemplo, sejam pequenas, etc., quem já tem um laboratório na clínica, ou muitas pessoas, né, nossos alunos, quantos alunos nós tivemos que fizeram o curso, inclusive porque queriam também colocar um laboratório na sua clínica, ou de repente agregar algum exame que ele conseguisse trabalhar, que ele conseguisse fazer, e ele procurou justamente saber, estudar, fazer o curso para entender como fazer, né? Qual é o jeito correto de se fazer e etc. Então, hoje, né, qual que é o seu conselho aí para quem quer abrir um laboratório na clínica? Quais são os desafios? O que o clínico que também trabalha em um hospital, numa clínica que foi colocado recentemente um laboratório, o que ele tem que se atentar a essa questão dos resultados também? Pois é, eu acho que alguns pontos disso tem algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do dinheiro pelo dinheiro. A gente vê muito, infelizmente, muitos clínicos, tipo assim, preciso ganhar dinheiro, vou colocar uma máquina de hemograma na minha clínica. Quando sai para esse raciocínio, a coisa já sai meio torta. E aí eu acho que fica um pouco esquisito. Se a gente pensa, tem uma demanda que tem bastante saída, justifica eu ter um hemograma aqui, uma máquina de hemograma para me agilizar os diagnósticos, porque eu acho que isso vai ficar ok, porque eu acho que já a demanda que eu tenho já faz sentido eu ter isso. Beleza. Quer colocar, procura saber a melhor forma, porque hoje o que a gente vê muito, que é o que o pessoal da patologia clínica vem gritando sempre, é essa coisa da máquina não faz hemograma, porque não faz mesmo. A máquina, ela ajuda demais. A gente que pegou início de laboratório, assim, era tudo manual, você tinha que fazer as contagens da Câmara de microhematose, Milbar. ficar vendo Newbauer. Então, assim, era muito mais trabalhoso. Hoje a gente não conseguiria ter uma rotina grande fazendo tudo manualmente. Então, a máquina veio para acelerar esse processo, assim. Então, veio para ajudar muito essa parte da patologia clínica a crescer. Só que ela não é completa. Então, não tem como. Grande parte do hemograma e de todos os exames laboratoriais vão precisar de um patologista clínico para analisar isso no microscópio, para ver morfologia, para ver parasita e tudo mais. Então, se eu quero ter uma máquina, eu tenho que entender que ela vai me dar uma parte de um exame. Então, o que eu sou extremamente contra é a pessoa colocar uma máquina, passar o sangue, imprimir aquele papelzinho que sai da máquina, entregar aquilo para o tutor e cobrar o valor como se fosse um hemograma. Isso eu acho extremamente errado. Porque se você quer fazer, tem que fazer bem feito. Então, procurar saber como que é a instalação dessa máquina, porque tem que ter uma bancada própria, tem que ter um ambiente próprio, com ar-condicionado. Porque o pessoal simplesmente enfia lá e pronto, né? Porque é o que o vendedor fala. O vendedor, não, você põe aqui, você treina a sua secretária para passar esse exame e tá tudo certo. E aí é que mora o perigo. Porque a mesma história, eu sempre comparo com a questão da vacina, né? A vacina que você faz na casa de ração,
pelo balconista vai ser a mesma que você faz na clínica com o veterinário que está avaliando se esse paciente está apto para tomar aquela vacina, faz um protocolo vacinal de acordo com o que ele precisa. Então, a gente sabe a diferença disso tudo. E com o exame é a mesma coisa. Não adianta a gente achar que o sangue que eu passei na máquina, aquilo vai ser um resultado. Não, aquilo é um parcial de um exame. Ah, vai me ajudar para eu ver se está muito anêmico, se eu preciso de transfusão, se tem uma leucocitose muito grande? Vai. Só que você tem que saber as limitações que isso traz. E isso foi uma coisa muito legal quando a gente começou a fazer esses cursos das práticas laboratoriais, que o pessoal que buscou isso, buscou esse curso nesse intuito de, quero colocar um laboratório, entendeu perfeitamente quais as limitações que eles tinham. Então, conseguiram ou realmente colocar uma pessoa para fazer o exame completo, contratar um patologista clínico de acordo com a demanda que eles tinham, ou, eu vou até aqui, a partir daqui eu sei que eu vou ter que encaminhar. Então, quando a gente entende isso, ótimo, porque é a mesma coisa de qualquer clínico que atende num consultório pequeno e tem lá a limitação de deixar esse animal internado 24 horas. Ele tem que saber o momento que ele fala, não, esse paciente precisa de um cuidado 24 horas e eu vou ter que encaminhar ele para um lugar que tem assistência 24 horas. E aquele clínico que, não, a gente dá um jeito aqui mesmo, fala que fica gente 24 horas e não fica, enfim, esse monte de questões éticas que a gente tem de discussão o tempo todo, que infelizmente ainda tem. Então a gente tem profissionais e profissionais. Aquele profissional que entende, até aqui eu consigo ir, tendo muito parte de pele, quero ter um microscópio, conseguir fazer ali uma citotológica, que eu já consigo me resolver, consigo fazer um raspado de pele, um exame de fita adesiva. Perfeito, você consegue tirar muito proveito disso. Então, com essa crescente da área dermatológica, que o pessoal busca essa necessidade, ajuda pra caramba. É hematológico, é bioquímico, eu preciso entender como que eu tenho que pipetar, por que é importante pipetar certo. Porque quando a gente está trabalhando com pipetar, a gente está falando em microlitro. Então, mas ficou uma bolinha, tudo bem. Eu não calibro essa pipeta desde não sei quando. Tudo bem. A gente sabe que vai interferir. Então, quando a gente entende a complexidade, é muito legal quando a gente faz o curso, que a hora que a gente começa a falar isso, toda pessoa fala, nossa, mas não, pera lá, não sabia tudo isso, não sabia. É exatamente isso. Dá um trampo, né, Gi? Dá um trampo. A Ká acabou de entrar aí, gente, a Camila é professora no curso também, e a gente já teve a oportunidade de trabalhar com a Ká também, e a Ká vivia me falando, né, não, porque agora tem que arrumar, tem que calibrar não sei o quê. Agora tem que calibrar não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu. E todo mundo acha que é uma coisa extremamente simples, né? Tipo, você comprou a máquina, é como se fosse uma máquina de tártaro, né? Um ultrassom. É só ligar e botar no dente, né? E nem isso viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Mas ainda assim, muita gente acha que é isso, é ligar e colocar. E dá um trampo desgramado, porque, olha, tecnologia é bom realmente quando funciona. Só que assim, tem muita máquina que é carente, você tem que fazer um carinho, né? Tem que ficar passando, tem que ficar limpando, tem que ficar fazendo uma renca de coisa que às vezes o pessoal nem sabe que tem toda essa rotina laboratorial, né? E isso é muito importante citar para que a gente possa entender a importância disso tudo, né? E que isso também vai levar a um exame bem feito, né? Um exame mais fidedigno, né? Então, é isso que a gente conversa muito nos cursos e o pessoal entende muito e fica até surpreso. Porque o laboratório, se a gente for pensar, o laboratório clínico, essa crescente dele é muito recente. A gente que já está formado há um tempinho, você lembra, a gente não tinha essa facilidade de exame, esse acesso todo. Isso cresceu muito rápido. Eu falei para vocês, eu estou há 15 anos na bancada e quando eu comecei, há 15 anos atrás, que não é tanto tempo assim, eu fazia exame manual, eu ficava na Nilbau, eu rodava hematócrito. Então, assim, cresceu muito rápido, exatamente por conta da tecnologia. Só que teve essa coisa de fingir que é fácil. É fácil, então todo mundo pode fazer. E não. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da tecnologia, que, na verdade, é uma coisa até para tudo, né, Zé? Se a gente for parar para pensar. Então, hoje em dia, a gente tem muito a noção de que a gente pode fazer qualquer coisa, porque você joga no YouTube, tem qualquer coisa. Então eu posso consertar o encanamento da minha pia? Posso, mas pera lá, eu vou conseguir fazer? Eu tenho conhecimento técnico para isso? Eu tenho as ferramentas para isso? Então, às vezes, a gente tem essa falsa sensação
que todo mundo pode fazer tudo. E com o laboratório, como teve essa crescente muito rápida, virou muito isso. Não, qualquer um pode fazer. Você põe o sangue aqui na máquina, você aperta o botão e tá tudo certo. Só que aí a gente tem toda essa questão dos erros pré-analíticos que a gente veio falando. Então, se você começa com a amostra ruim, você já vai ter um exame ruim. E aí você soma a amostra ruim, a máquina que nunca foi feita manutenção, a máquina que está instalada numa rede que não tem fio terra, que não tem um no-break específico, porque existem no-breaks específicos para esse tipo de máquina, que não está numa sala refrigerada, que simplesmente está numa bancada que treme porque foi colocada em cima de uma mesa qualquer. Então não tem estabilidade nenhuma. Então aquele exame, ele simplesmente não serve para nada. Para nada. E aí você fazer aquilo daquele jeito, porque quem te vendeu a máquina falou que poderia ser assim, e aí você cobrar como se isso fosse o exame completo é muito errado. É muito errado. E quem sai no prejuízo é o paciente. É o tutor que pagou por aquilo sem saber, porque o tutor simplesmente não sabe essas diferenças todas. Ele chegou na sua clínica e você falou que você oferecia exames. Então, pera lá, o que, que você está oferecendo, sabe? E assim como a gente tem profissionais, isso vale para todas as áreas, porque a gente tem lugares sérios que fazem vendas de máquina, que vão até o laboratório e olham se você tem a estrutura para fazer aquela instalação. Ó, aqui do jeito que tá, você não consegue instalar essa máquina, você vai precisar disso, disso, disso e disso. Então, a gente precisa buscar esses parceiros. Então, a gente tem que ter o parceiro que orienta a gente na manutenção corretamente, o parceiro que orienta a gente na instalação corretamente. Isso para tudo, né? Você vai buscar um parceiro anestesista, você quer aquele que te orienta da melhor forma, que trabalha da melhor maneira, que vai te dar um suporte legal. Não adianta você estar ali fazendo a cirurgia preocupado com o animal que está anestesiado. E aí isso vai para qualquer tipo de parceria que a gente tenha. E para o laboratório não é diferente. Então, a gente tem que desmistificar isso. E no curso a gente entra muito com esse papo e todo mundo fica. Não, mas pera lá, precisava disso tudo. Ah, mas eu não sabia. Às vezes até quadro de energia. Dependendo do que você tem. Então, às vezes máquina de tosa, pessoal que tem banho tosa muito grande, secadores, máquina de tosa. Se você liga na mesma rede que está a sua máquina de hemograma, vai dar interferência. E aí você tem que ter um quadro de energia separado para o laboratório. Ah, mas aí eu vou precisar do eletricista. Vai. Ah, mas ele vai ter que puxar fio lá da rua, isso aí vai ficar caro. Vai. E ninguém tinha te contado isso. Simplesmente fala, não, põe lá a máquina e aperta o botão. Então, esses detalhes todos, a hora que a gente que está no laboratório começa a mostrar, ó, isso pode estar interferindo, isso pode estar interferindo, isso pode estar interferindo. Ah, mas então não é tão simples quanto parecia? Não. Você tem que ter pessoas capacitadas para aquilo. Então, se você entende que você precisa desse trabalho todo e a demanda que você tem de hemograma justifica você fazer esse investimento todo, beleza. Vai atrás, monta seu laboratório, tem suporte para isso. E aí, aquelas duas coisas. Tem muito clínico que até quando fez nosso curso acabou caindo muito mais para patologia clínica do que para clínica, e aí ao invés de contratar alguém para fazer o exame, contratou alguém para atender, porque ele quis ficar mais na parte da patologia, porque gostou, despertou isso e é muito legal. E tem também aquele que vai fazer confia, certo. né, Gi? Porque tem que ter confiança, né? Tipo, Exatamente. não dá pra... Eu, pelo menos, assim, né? A gente sabe para quem a gente manda quando a gente quer determinado exame, e isso, claro, é um laço de confiança que você vai estabelecendo com o próprio patologista, né? Não é porque estudou menos, estudou mais, porque é mais bonito, mais feio, porque está longe, porque está perto. Na verdade, é realmente um laço de confiança, de troca de informação, que você sabe como a pessoa ela trabalha, né? Então, isso tudo, você acaba desenvolvendo isso, e muitas vezes é o que você falou. Às vezes ele fala assim, gente, eu não vou confiar aqui, dependendo da cidade, do lugar, para colocar alguém para fazer isso. Então eu sei que eu vou fazer bem, né? E ele se garante, e ele faz o contrário, ele coloca alguém para atender e ele fica no laboratório, né? Então tem isso tudo. Então eu sou super a favor do clínico que quer agregar isso para a clínica dele. Mas é aquela coisa, se vão fazer direito, sabe? E aí tem aquele pessoal que muitas vezes está até em cidades menores, que não tem muito pão de correr, né? E aí tem que se virar. E aí que busca o nosso curso, faz o curso com a gente e entende. Tipo, ó, então beleza, até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu vou ter que encaminhar. Então, tendo essa noção do o que eu posso ter e o que isso, até onde eu consigo chegar, excelente. Aí, a partir daí, busco ajuda externa, consigo encaminhar para um parceiro, consigo
e aí dar sequência no que precisa. Então, quando a gente entende o que a gente precisa e até onde a gente pode ir, é o excelente. Aí a gente cai nessa história que você tinha comentado, de às vezes nem oferecer, né, pro tutor o exame, achando que ele não vai poder. O que a gente faz quando a gente monta os nossos cursos é exatamente isso. A gente mostra para o clínico, ó, quer ter um laboratório? É isso aqui que você precisa. Ah, mas não vai dar. Então, pera lá, até onde você vai poder chegar, sabe? E é o que a gente tem que fazer com o tutor também. Tem uma veterinária que fala, que trabalha lá com a gente, ela manda exame, ela comenta, ela fala, eu chego pro tutor e falo, ó, isso é o ideal, aí você me fala o que é possível e a gente chega num caminho comum. E é o que a gente tenta fazer também com a parte do diagnóstico. A gente só não pode estar iludido achar que meio ml de sangue mal coletado, passado numa máquina super duvidosa e aquilo vai resolver o seu problema. Não. Então a gente está ali para abrir os olhos e, ó, quer fazer? Estamos aqui para te ajudar a fazer direito. Exato. Muito bom, Gi. Bom, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Gi, fiquem à vontade aí no chat. Eu vou passando para ela aqui também. Enquanto isso, Gi, faz um favor para nós, então. Dá uma pincelada, explica para a gente, por favor, como que é o curso, né, que você está coordenando do CapsVet, que é o curso de Laboratório Clínico e Práticas Laboratoriais. Passa para a gente quanto tempo como que funciona, tem prática, não tem prática, como que funciona isso daí? Ó, esse curso é uma delícia. Eu adoro quando a gente consegue colocar ele para acontecer, porque geralmente é muito gostoso. Assim, é uma turma muito bacana, o pessoal vem muito interessado. E a gente conseguiu condensar, acho que as principais coisas que o clínico busca quando ele quer entender um pouco mais a parte do laboratório. Então, a gente consegue falar da parte de hematologia e bioquímica, dermatologia, citologia e histopatológico, e aí a gente acrescentou também a parte de microbiologia e a parte de bolsa de sangue, entender um pouquinho mais essa parte de reação do sangue para a parte de transfusão. Então, a gente trabalha com 5 módulos. O que a gente faz? Esmiuça toda a teoria disso. Então, a gente traz profissionais que trabalham com isso na parte clínica e aí que realmente fazem esses exames. Então, a gente tem a Dani fazendo a parte para a gente de hematologia. A Dani é oncologista, ela entende pra caramba dessa parte hematológica. E ela fala com a gente também da parte de bioquímica. Então, a gente fala dos principais bioquímicos, o que funciona para cada um ou não, que tipo de amostra que a gente trabalha e quais os detalhes que a gente tem de cuidados com essa amostra na hora de fazer essa parte de bioquímica. A gente tem a Camila falando da microbiologia com a gente e também da parte de bolsas e banco de sangue. O Júlio falando da parte de cito e isto com a gente. Então a gente conseguiu juntar bastante gente. E a Isabela falando da parte de dermatologia. Eles trazem toda a rotina que eles têm de trabalho e a gente faz toda a parte teórica com eles. E aí, depois a gente trabalha a parte prática, então a gente tem isso tudo num sábado, né? O dia todo, e eu estou sempre acompanhando essas aulas, então a gente já vai aproveitando para fazer adendos da parte prática e comentar de coleta, o que ajuda, o que não ajuda. E aí, na parte prática, a gente fica com o microscópio projetando imagem, então a gente consegue entender tudo isso que a gente comentou dos erros pré-analíticos, o quanto que eles vão influenciar na nossa amostra. A gente consegue fazer o diferencial de leucócito. Então, mesmo quem nunca tinha feito, a gente vai passo a passo para identificar quem é cada leucócito, que tipo de alteração ele pode ter. Mesma coisa para as hemácias, quais as alterações que a gente encontra, quais as alterações em plaquetas, como que a gente consegue ver se tem um agregado de plaqueta em lâmina ou não, os principais parasitas que a gente tem no hemograma. Isso tudo a gente tem lâmina para fazer, a gente treina a montagem do hematócrito, a leitura naquela tabelinha antiguinha do hematócrito, para quem não tiver acesso à máquina. Esfregar sanguíneo, a gente faz o esfregar sanguíneo, todo mundo treina exaustivamente o esfregar sanguíneo, porque tem que sair sabendo fazer, porque mesmo se você for encaminhar, é importante você já encaminhar com o esfregar sanguíneo junto, que você tem uma série de benefícios nisso. E aí na parte de pele, a gente faz toda a parte de leitura dos pelos, procurando fungo, a parte de ácaros, treina essas coletas de fita, qual que é a técnica melhor do imprint, quando que eu vou usar o imprint, quando que eu vou usar o raspado. A mesma coisa para a parte citológica, quando que a gente consegue
fazer uma coleta. Se a secreção é importante ou não? Eu vou colher essa secreção ou isso não vai me falar nada? Vou fazer uma punção aspirativa ou não? Só por capilaridade. Esse nódulo dá para colher ou não? Então, isso tudo a gente discute e conversa muito, e é uma aula prática super gostosa, todo mundo interage, a gente coloca todo mundo para fazer, e aí a gente consegue se divertir bastante. A parte de bioquímica, que a gente não tem uma prática propriamente dita, mas a gente fala muito sobre a interpretação, a gente treina pipetagem, a gente faz essa prática da pipetagem, então todo mundo tem que pipetar. Como a gente opta por trabalhar com a turma pequena, é legal porque a gente consegue colocar todo mundo para fazer mesmo, assim. Então, todo mundo que às vezes nunca pegou na pipeta, não sabe nem como que segura, a gente vai, a gente orienta, a gente faz. E a gente tem excelentes retornos do pessoal que faz, né, Zé? No geral, todo mundo fala que gosta, que conseguiu colocar isso em prática, que agregou muito. Então, para a gente é muito positivo, assim, esse retorno que a gente tem. E a gente tem trabalhado já tem um tantinho de tempo que a gente está com esse curso, né, Zé? E o pessoal tem gostado muito. Inclusive, a gente até acrescentou esses módulos de histo e de microbiologia, a gente acrescentou porque a gente viu que tinha uma demanda legal também para falar a respeito. Justamente. Inclusive, tem alguns ex-alunos aqui participando com a gente, estão te elogiando aqui bastante, elogiaram o curso. Eles não nos deixam mentir aí, tá vendo? Se a gente falar coisa que não tem, eles vão puxar a nossa orelha aí. Já tem aluna futura sua aqui, Gi, ó, também dizendo que já está ansiosa para começar o curso. E é isso daí, gente. Então, a live de hoje foi realmente no intuito de chamar um pouquinho a atenção dos clínicos, dos colegas veterinários, sobre essa questão do laboratório, do envio de exames, como tirar maior proveito, chamar a atenção do estudo, né? Porque a gente tem que estudar, né? Quem escolheu a área de biológicas tem que entender que vai ter que estudar até morrer, não adianta, porque cada dia sai um paper novo, um trabalho novo, uma descoberta nova, e a gente tem que se aprimorar, né? E precisamos continuar estudando sempre. E também, né, frisar o que a gente já falou, o curso não é necessariamente só para aprender a fazer os exames, o curso é para que a gente possa aprender o que é o exame, qual exame pedir na nossa rotina, como interpretar em conjunto esses exames, que é o que a gente falou agora há pouco também. Então, sintam-se todos muito convidados a participar aí do curso, que vai ter início já o mês que vem. Matrículas no site www.capisvet.com.br. Qualquer dúvida lá também tem o nosso WhatsApp, pode entrar em contato, a secretária Regiane vai estar à disposição também para ajudar a todos em questão de matrícula, seja lá o que for, né? E dizer que, se Deus quiser, nos vemos em breve, junto com a professora Camila, que aí também esteve, junto com os outros professores, para a gente poder aprender mais, para que a gente possa conversar bastante, possa fofocar dos nossos erros, né, e também dos nossos acertos, contar nossas histórias, que é sempre muito importante a gente discutir. Isso, sempre que eu vi você dando essa aula, eu sempre ouvia, sempre alguém falando, porque eu já fiz isso, meu Deus, e o outro, não, mas eu já fiz assim assado, né? E essa discussão engrandece isso, essa troca é muito importante, né? Porque se às vezes alguém já errou em alguma coisa, da próxima vez que eu for pensar em fazer isso, eu já não faço, porque eu já sei o que vai acontecer. Né? Então, essa discussão, essa conversa, essa interação dos alunos é muito importante também. Como você colocou, as turmas elas são já propositalmente menores para que a gente possa ter um pouco mais de atenção, né? E ofertar também um curso melhor, mais interessante, mais participativo. É isso? Gente, então, muito obrigado pela participação de todos vocês aí que estiveram com a gente nesses 40 minutinhos, nessa quase uma hora, na verdade. Né, Gi, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu carinho com a escola, seu carinho com o curso. Quem tiver afim desse curso, de verdade, é um curso que vale muito a pena. É super gostoso, a gente dá muita risada, a gente se diverte, todo mundo sai aprendendo muito e atualizado, que é o que a gente quer aqui trazer para vocês, o melhor aí da parte laboratorial. Exatamente. Gi, beijão, muito obrigado. Beijão, Zé, obrigada eu. Pessoal, ótima noite para todos vocês. Boa Obrigadão, janta para todos daqui a pouco, né? E nos vemos o mês que vem. Valeu, pessoal. Até mais.
Valeu, tchau, tchau.